Eu costumo dizer que a vida demora, a minha vida de vestibular demora, mas me dá alguns presentes, né? Eu tenho que lidar com obras muito chatas, que ficam por muitos anos, mas às vezes acontecem alguns milagres, como, por exemplo, a FUVEST colocar um livro muito massa na lista. Estou falando de A Visão das Plantas, de Djamília Pereira, Djamília, toda vez que eu falo, dá vontade de falar de Djamília, mas é Djamília, né? Tem 3 Is, de Jaimília Pereira de Almeida, que vai ficar no vestibular da FUVEST para os anos de 2026, 27, 28 e 29. Teremos 4 longos anos dessa obra muito legal. É uma obra curta, é um romance aí pequenininho, deixa eu aproveitar e arrumar essa câmera. Poderia até mesmo ser chamado de novela, por causa da sua extensão curta, mas não se engane. Esse é um livro difícil para o vestibulando, porque é um livro extremamente metafórico. Ele não é um livro de muita coisa acontecendo, não é um livro de enredo. Muitas coisas acontecem uma sequência atrás da outra. Não. Ele é um livro de reflexões, e reflexões simbólicas, metafóricas, poderosas, e assim, livrão, livraço. Estou muito, muito, muito feliz com esse livro estar no vestibular, mas acho que você, aluno, talvez tenha um pouco de dificuldade, né? Acabei de gravar o módulo dele, o curso dele para o método Bisturi, e dou minha passeada, né? Depois que eu pesquiso em fontes sérias na internet para fazer minha análise, eu pesquiso na internet e na bibliografia, em livros, enfim, eu dou uma passeada pelo YouTube, gente, pessoas falando obviedades, tá? Isso aqui não é um livro, como ele não é um livro de enredo, ele é um livro de análise, é um livro de reflexão. Nenhum vídeo, nem este aqui, vai substituir a leitura desse livro. Porque a gente vai resumir aqui reflexões, entende? E a grande questão aqui é você acompanhar, dentro dessa leitura, com a linguagem da autora, essas reflexões, né? O FUVEST vai botar um trecho lá para você, provavelmente um trecho bem filha da puta, e se você não tiver lido, não tiver tido a experiência de fato de ler o livro inteiro, vai ser complicado. Então já fica a dica, a melhor coisa que você pode fazer para te ajudar no seu estudo é ler esse livro. Na verdade, a melhor coisa, melhor ainda que a melhor, é você ler comigo no Método Bisturi, porque eu leio em voz alta para você e vou explicando passagem por passagem. Se você está perdido, entra lá no meu Instagram, @Ju_Palermo. Você digita Ju Palermo, você vai me achar, que é a melhor maneira, porque é um livrinho complicado, tá? Para vocês terem uma ideia, essas 85 pagininhas, a gente leva mais ou menos 5 horas e meia para ler, dissecar, explicar tudo de que se trata. É um livro bem difícil, porque bem simbólico. E que vai contar a história do capitão Celestino, que foi um capitão a vida inteira, no século XIX em Portugal, capitão de navio negreiro, responsável por fazer aí o tráfico de escravos do continente africano para o Brasil, principalmente, né? E foi um homem monstro, cometeu atrocidades, ele é responsável por muitos assassinatos e muitas atrocidades mesmo, assim, né? De bater, de espancar, de matar, de violentar, de roubar, várias coisas que ele fez. Este pirata, né, que viveu nos mares, era o capitão de um navio negreiro. E depois, de velho, ele retorna para Portugal. Ele deixa essa vida, né, de capitão de navio negreiro e volta para Portugal para morar na casa da sua família. Já não há mais ninguém, ele já está velho, então ele não tem mais parentes, né? Ele, obviamente, não teve filhos, ou pelo menos não se fala aqui. Não sei se ele deixou um filho em algum porto por aí, mas não se fala disso aqui. Ele não tem filhos, ele não tem parentes esperando por ele, porque todo mundo já morreu. Então ele volta para essa casa que está em ruínas, essa casa empoeirada, essa casa vazia, abandonada, praticamente caindo aos pedaços, e tem um jardinzão ali. As plantas tomaram conta dessa casa, né? As plantas que ficaram por anos sozinhas. Se olhar o meu jardim, por exemplo, que faz tempo que eu não chamo jardineiro, daqui a pouco as plantas vão invadir a casa, porque a natureza vai crescendo desse jeito. E ele, então, no fim da vida, o que decide fazer é cuidar de um jardim, deixar o jardim maravilhoso. Tem um ribeiro, né? Um rio que corre ali perto do lado da casa dele. Ele vai fazer um sistema de irrigação e vai cuidar desse jardim. E vai ser um jardim belíssimo e maravilhoso, com plantas e flores incríveis. Ele tem uma boa mão para jardinagem, né? E quando ele volta para a aldeia na qual ele morou, né? A família dele morou, todo mundo sabe que ele era um capitão de navio negreiro. Então, a gente tem a reação das pessoas com relação a ele, né? Olha, um monstro, as mães não deixam as crianças olharem, chegarem perto, as pessoas têm medo, fantasiam com ele. Mas conforme o tempo vai passando, ele é simplesmente um velho, um senhorzinho
cuidando do seu belíssimo jardim. E aí fica essa questão, como é que pode um cara que foi responsável por tirar tantas vidas poder dar vida a um jardim tão lindo como esse? E aí o livro se chama A Visão das Plantas, e a gente vai acompanhar esses últimos tempos, né, o fim da vida do Capitão Celestino até a sua morte, tá? Basicamente é isso, como eu disse, não é um livro, em termos de enredo é isso, né? Não é um livro que tem grandes coisas, reviravoltas de enredo, mas tem todas as reflexões a respeito dessa questão, a respeito desse passado colonial de Portugal e como que isso ainda hoje reflete nos herdeiros de Portugal, tanto as segundas e terceiras gerações dos escravizados que estão em Portugal, quanto os herdeiros da riqueza de Portugal, essa riqueza que vem sendo, que é conquistada por Portugal com muita violência, com a questão principalmente, com a questão principalmente do tráfico negreiro, né? Então, o que a gente tem aqui é uma história colonial sendo pensada numa palavra muito da moda hoje, que é o decolonialismo, né? Como que a gente pega essas histórias do período colonial, mas com a mentalidade de hoje a gente vai subverter, a gente vai reverter, a gente vai pensar, a gente vai repensar, a gente vai aplicar tudo que aconteceu até então e tudo que aprendemos até então em termos de humanidade, em termos de, né, de sociedade, de construção de conhecimento, para repensar esses momentos históricos e as influências que recebemos disso até hoje, tá? Então, essas segundas e terceiras gerações de afrodescendentes em Portugal questionando o seu próprio lugar, né? Como se eles fossem estranhos em permanência. Eles já nascem em Portugal, eles já estão em Portugal, mas eles ainda descendem desse povo escravizado e como que essa relação se dá. A Jaimília Pereira de Almeida é uma autora extremamente jovem, ela tem aí 43, 44 anos, mais ou menos por aí, né? Tá viva, né? Você encontra aqui ela falando sobre o livro no YouTube, ela é uma moça muito calma, né? E ela nasce em Angola, mas é portuguesa, é uma escritora portuguesa, mora em Portugal a vida inteira, né? De novo, recomendo que você, para entender um pouco melhor, já que isso é uma coisa boa que a gente pode fazer quando tem autor vivo, para procurar saber sobre a Janília, né? Janília, vai ouvi-la falar, inclusive sobre a obra, isso é muito legal, até porque tem muita gente falando muita merda sobre a obra, que a própria autora fala coisas diferentes. Então, vamos confiar na palavra do quê? Dela. Bom, a grande questão que acontece aqui, o livro tem uma epígrafe, né, que é um trecho selecionado de outra obra para dar o tom do livro, só que essa epígrafe aqui é bastante singular e interessante. É uma epígrafe longa, é um trechão que ela retira de um livro chamado Os Pescadores, de um autor português chamado Raul Brandão. E esse Raul Brandão, só vez, é isso mesmo, Raul Brandão, publicado em 1923. Então, um livro no começo do século XX. E a Janília publica esse livro aqui em 2018, 19, né? Então, um livro no começo do século XXI. Então, quase um século depois. E esse livro, Os Pescadores, é uma coletânea de crônicas sobre a vida difícil dos pescadores portugueses, mas em uma passagenzinha, em poucas linhas, ele cita um tal de Capitão Celestino, que era um capitão de navio negreiro, que cometeu atrocidades, que uma vez sufocou uma revolta de pretos no porão de um navio, jogando cal sobre os pretos e matando todos eles, e que no fim da vida voltou para sua cidade e cultivava um jardim maravilhoso com cravos lindos que todo mundo tinha inveja. Nesse livro do Raul Brandão, ele cita assim o Capitão Celestino, nessas poucas linhas. E a Janília diz que esse é o livro de cabeceira dela, que ela ficou, é o livro preferido da vida dela, que por mais de 20 anos ela leu e releu esse livro, e ela decide pegar esse personagem, que é o Capitão Celestino, que é citado no livro do Raul Brandão, e escrever sobre ele. Escrever sobre esses dias finais dele, fazendo essa reflexão. Então, veja que a gente já tem aqui um diálogo intertextual da obra da Janília com a obra desse escritor português que ela tanto gosta, né? Então, o que serve de mote para o livro é essa pequena passagem em que ele fala sobre o capitão, nessas poucas linhas aqui. Ela pega isso e vai ampliar, vai escrever, então, o seu romance a respeito de como teriam sido esses últimos dias, os últimos anos da vida do Capitão Celestino depois que ele volta, tá? Eu tô aqui, como vocês sabem, sempre com as minhas anotações, que eu não posso... Nossa, nem deu para ver, né? Com as minhas anotações para não esquecer de falar nada. Então, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Esse personagem que aparece, citado brevemente no livro do Raul Brandão, vai se tornar o protagonista no romance da Janília, né? Depois de uma vida misteriosa e feroz, o que esse pirata fez nos mares, né? Todo mundo sabe mais ou menos, mas ninguém sabe exatamente. Ele volta e vai criar esse jardim paradisíaco que contrasta com o seu passado de tanta violência, né? Sangue e luz.
um par bem dicotômico que vai aparecer várias vezes ao longo do livro, tá? E aí eu encontrei numa entrevista da dona Djamília, gente, que maravilhosa, né? Ela disse o seguinte: interessa-me afastar-me do meu próprio ponto de vista e virar-me para fora, para o ponto de vista dos outros, e aproximar-me de outras figuras que não eu. Deusa diva maravilhosa, exatamente o oposto da dona Paulina Tiziane falando: eu sou mulher, então eu escrevo sobre mulheres. Eu escrevi o quê? Se é o que eu não sei. Eu não tenho uma visão assexuada da vida, que eu já critiquei aqui no vídeo do Balada de Amor ao Vento. Se você não viu, vai lá ver, né? Aqui, exatamente, a Djamília fala: não quero escrever sobre mim, ou sobre o que eu sei, eu quero me afastar do meu ponto de vista, imaginar o ponto de vista do outro. Vou escrever sobre um capitão de navio negreiro no fim da vida. Então, assim, palmas, maravilhosa. Para mim, isso é literatura, né? Para mim, isso é uma intenção de fato literária e não, escrever sobre as coisas que eu vivi, sobre a minha vida ou histórias parecidas comigo. Enfim, já fiz a crítica lá, faço de novo aqui por contraponto dessas visões tão diferentes, né? E, então, o que temos aqui, basicamente, temos de enredo é esse antigo pirata, cuidando do seu jardim, desse jardim belíssimo, no fim da vida, com as marcas que ficaram dessa vida, né? E fica pra gente esse enigma sobre a justiça. Aqui se faz, aqui se paga mesmo? Porque esse homem fez tantas atrocidades e ele tá tendo o fim da vida ali de boa, viveu pra caralho, vai morrer muito velho, né? Cuidando das suas plantinhas. Cadê a justiça? Cadê aquela coisa, não, a história se encarregará? Parece que não. E a Djamília faz isso de propósito, para que a gente reflita um pouco a respeito disso. Como pode, né? Trata-se, portanto, de uma memória do Império Português, desse período escravista, imperialista, colonialista, e a reflexão sobre as suas contradições e violências e reflexos no hoje. Como hoje essa história é lembrada? Como hoje se fala de Portugal, da construção do Império, tanto para os as segundas e terceiras gerações dos escravizados, quanto dos senhores de escravos, né? Portugal ainda vive da riqueza trazida por esse império, mas vive menos. Assim como a casa para o qual Celestino volta, Portugal já está em ruínas. Portugal não é mais a grande nação que foi daquele grande império maravilhoso. Então, também tem todas essas simbologias. O próprio capitão Celestino, que teve os seus dias de glória, hoje ele é um velho acabado, bem o estereótipo do pirata. Ele tem um tapa-olho, ele não tem um olho, né? As tatuagens de pirata, mas é um homem cansado, é um homem que vai se deteriorando mentalmente e fisicamente, assim como Portugal. Portugal já não é mais o rei dos mares. Portugal já perto das outras nações, para citar o meu amado salve, salve maravilhoso Saramago no Jangada de Pedra, Portugal já nem parece Europa, né? Está longe do progresso de outros países. Então, essa degradação física e mental do Celestino e a degradação da casa em ruínas são uma metáfora também para o próprio Portugal, que é Portugal hoje, apesar de ter sido esse império que foi lá atrás. Então, isso é bastante interessante, né? E isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. E a gente tem algumas histórias sobre o passado do capitão. O personagem principal é o Capitão Celestino, mas a gente vai ter outros 3 personagens que aparecem ali. Tem o Padre Alfredo, que é o padre da aldeia, e que frequenta a casa do capitão, de vez em quando ele vem, vê as flores, né? E ele vai ser importante no final também da narrativa, e fica tentando fazer com que o capitão se confesse. Porque assim, ninguém sabe exatamente o que ele fez, mas todo mundo sabe que ele fez coisas horríveis. E o padre fala: meu filho, nunca é tarde, venha se confessar, né? Esse homem deve ter muitos pecados. Mas o capitão Celestino não quer confessar. O capitão Celestino não acha que ele tenha nada para confessar. Ela vai dizer aqui que ele morre sem uma dúvida na consciência tranquila, né? Essa consciência não é tão tranquila assim, talvez ela seja tranquila quando ele morre, porque ele vai passar por um processo de esquecimento, né? Ele vai ficar bastante, como eu disse, deteriorado mentalmente. Mas ao longo do livro e durante o resto da sua vida, ele não pensa em confessar. Então a gente tem toda aqui essa reflexão a respeito de culpa, de redenção, de justiça, de castigo, de indiferença. Existe castigo para ele? Não existe castigo para ele? Aparentemente não. Mas além do padre, então, que traz para a gente essas questões, a gente tem outros 2 personagens que vão aparecer só na cabeça do Celestino, só ele vê, mas que são vítimas do seu passado. A gente tem uma menina holandesa que em um determinado momento ele estava na mata, lá na sua vida, né, de capitão, enfim, e ele estava com febre, ele encontrou um grupo de holandeses que cuidaram dele, e essa menina cuida dele, e assim que ele fica bom, ele mata todos os holandeses, venda essa menina e amarra ela numa árvore, e deixa ela na floresta para morrer. Essa é uma das atrocidades que ele comete, e essa menina vai começar a aparecer em visões para ele, mas ela não fala nada, mas ela aparece
como que para acompanhá-lo nos fins dos tempos da sua vida, né? E uma outra figura também, uma negra velha, uma ex-escravizada, na verdade escravizada, né? Na época, aparece também como figura que ele começa a ver no delírio dele, nos últimos tempos de vida dele, né? Fazendo comida para ele, cuidando dele, conforme ele vai envelhecendo mais e mais. Engraçado que são essas duas vítimas, que são duas vítimas mulheres, né? Representantes de muitas violências que ele cometeu, mas que fazem a gente pensar, será que essa consciência está tão tranquila mesmo, se ele é visitado por esses, entre aspas, fantasmas, né? São visões que ele tem. Mas esses fantasmas não. A Djamília vai falar, são anjos sem. Ai, como é que ela fala? Eu grifei isso, não vou conseguir. Anjos sem rancor. Elas não falam nada, elas não vêm para julgá-lo, elas vêm para fazer companhia. E aí a gente tem o silêncio dessas figuras, a gente tem o silêncio do próprio capitão, que não quer se confessar, né? Ele não nega as atrocidades, ele também não confirma. Na verdade, ele recebe, às vezes, algumas crianças, né? Que são 3 crianças. E uma delas chama Raul, com certeza homenagem da Djamília para o Raul Brandão, livro do qual ela tirou essa ideia e esse personagem, né? Mas ele conta coisas que ele fez, só que a própria narradora diz que ele às vezes ele inventava, então nem a gente sabe exatamente o que ele fez, o que ele não fez ali, né? Mas então tem um silêncio do capitão, mas o silêncio principal, além dos fantasmas e do capitão, que mais chama a atenção, é o silêncio das plantas. Porque no capítulo 8, a Djamília vai falar sobre isso. As plantas são indiferentes. Eu acho que essa é a palavra essencial aqui. As plantas, elas estão cagando se você cuida delas, se não cuida. Você pensa essa coisa, minha plantinha, eu tive minha fase, né? Muito assim, ainda gosto, mas não consigo mais me dedicar como me dedicava. De cuidar das plantas, 3 vezes por semana eu regava as plantas tudo, borrifava na samambaia, né? E conversava com elas. Ai, nasceu uma flor, ai, que linda, deu uma flor para mim. Não, não foi para você que ela deu uma flor. As plantas são indiferentes. Elas querem água. Se a água vem da chuva ou vem de um ser humano, foda-se. Elas não são gratas ao ser humano que deu água para elas. Quando elas florescem, elas não estão fazendo isso para agradar ninguém. Elas são absolutamente indiferentes. Assim como elas não têm amor por quem cuida delas, elas também não têm julgamento. Para elas, tanto se lhes dá ser molhadas por uma pessoa que é carinhosa ou por um assassino. E é o que acontece aqui. O Jardim do Capitão Celestino é maravilhoso. Como pode, e aí vem esse paradoxo para a gente, um homem que criou tantas mortes gerar vida, né? Porque as plantas, qual é a visão das plantas? As plantas são indiferentes. Elas não têm amor pelo Celestino, elas não têm gratidão por ele cuidar delas, mas elas também não julgam, elas também ficam em silêncio, né? Então, esse livro de silêncios é bastante interessante, é isso, o olhar das plantas é um olhar sem julgamentos. Qual é a visão das plantas? Para elas, tanto faz quem cuida delas ou não, desde que elas sejam cuidadas, elas não estão julgando. E aí fica essa questão, como alguém que lidou a vida inteira com a morte pode dar vida a um jardim tão belo, tão bonito, né? As plantas ignoram tanto o passado dele, quanto o amor e o cuidado que ele tem com elas hoje. A visão das plantas é uma visão de indiferença, tanto quanto ele era indiferente aos seres humanos de quem ele abusou, os que ele matou, violentou e tudo mais, né? Tanto que em determinado momento a narradora vai dizer que no lugar do coração, por trás das costelas, o capitão tinha uma planta. Ele também não tinha empatia, ele também é indiferente aos sentimentos humanos como as plantas eram, né? Só que não tanto assim, porque, de novo, só a aparição dessas visões, dessas vítimas dele, vão mostrar para a gente que talvez ele não seja tão indiferente assim, né? É bastante interessante. Estamos, portanto, falando, novamente, essa reflexão sobre o passado colonial de Portugal e a herança, né, ou as heranças no presente de Portugal e também dos países colonizados, como nós, por exemplo. Palavras da dona Djamília, em relação às plantas, elas não julgam ninguém, é verdade. Mas se o jardim é o jardineiro, as plantas têm sobre ele um poder que ele não controla e que, eventualmente, o escraviza. Isso é muito interessante porque o capitão não tem nada para fazer. A única razão de vida dele é cuidar das plantas. Tanto que quando ele fica doente, ele fica, meu Deus, será que as plantas vão sobreviver? Será que vai ter geada? Vai queimar? Né? É como se, e aqui isso é muito interessante, ele fosse escravo das próprias plantas. Ao mesmo tempo em que ele, com mão de ferro, as escraviza. Quando ele chega na casa, as plantas estão tomando tudo, as trepadeiras subindo, erva daninha pra caralho, as plantas dessa altura, ele vai cuidar, ele vai podar com a mão firme de jardineiro. Talvez por isso, padre,
não sirva para criar um jardim, porque o padre, com as suas mãos pias, com as suas mãos piedosas, talvez ele não tenha a força necessária para domar um jardim, como os negros escravizados precisavam ser domados com uma mão forte. Então, planta é assim, ai, tá tão linda, mas se você não podar, ela precisa que você pode para ela poder crescer mais forte. Ela precisa que você controle, e é isso que o capitão faz. Então, ele, de certa forma, escraviza também as plantas, com esse controle que ele exerce sobre o jardim, e elas são escravas dele. E a gente vai ter esses termos na obra. Quando o capitão morrer, as plantas vão estar alforriadas, ou seja, vão poder crescer livremente. Por enquanto, elas são escravas, digamos, do cuidado dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é escravizado pelas plantas, porque a única razão de ser da vida dele é cuidar das plantas, é cuidar do jardim. Então, temos essa reflexão também que é bastante interessante. O Capitão Celestino tem um olho só, né? E ele vai perdendo a visão do outro. Ele vai, ao longo do livro, como eu disse, tem uma deterioração física e também mental, ele vai ficando cego. E essa cegueira do Celestino também pode ser bastante simbólica, né? Uma metáfora para esse afastamento de um sentimento de culpa, das atrocidades que ele cometeu. Ele não vê, ele é cego, ele vai ficando cego, né? Ele não vê, ele não enxerga. Então, é muito, muito legal. Assim, é uma obra, os capítulos, eu conto 23 mais alguns textos de diário, porque a obra é narrada em terceira pessoa, para além do que tem gente idiota na internet falando que Nai é a primeira pessoa, porque é um alter ego da autora. É uma narração em terceira pessoa, tá? O narrador contando a vida do Celestino, mas a gente tem 5 trechos aqui de diário do Celestino, em que a gente vai ter a primeira pessoa dele. E esses trechos são bem confusos, elípticos, fragmentados, bem difíceis. Lá no Bisturi você vai encontrar o que você não encontra em lugar nenhum, que eu analiso trecho a trecho, entrada por entrada desses diários, tá? Mas que tem essa coisa fragmentada, que tem essa coisa de várias possibilidades. Isso é uma característica da literatura pós-moderna. E eu sei que você, vestibulando, às vezes não gosta, que fala, gente, mas aqui o que é? E eu vou te dizer, pode ser isso, pode ser um símbolo para isso, pode ser uma metáfora para isso, mas qual deles é? São todos? Essa é uma característica que pode não te agradar, mas que existe na literatura pós-moderna de eu ter, às vezes, vários significados para uma mesma coisa. Por isso, de novo, é um livro simbólico, é um livro complexo, é um livro difícil, e você não pode se basear em meros videozinhos sobre ele na internet. Mesmo que seja um vídeo feito com conteúdo e com muito cuidado, como o meu, você vai ter que ler isso aqui. E de preferência, se você ler comigo, eu já vou te explicando tudo. Então, se não foi ainda, entra lá no meu Instagram, Ju_Palermo, ou digita Ju Palermo, você vai me achar e vem ler isso aqui comigo. Na verdade, todas as obras, né, da FUVEST da Unicamp, vocês sabem que eu faço lá no Método Bisturi, tá? Bom, já falei então da fragmentação, já falei que não é um livro forte em enredo, mas em reflexões, né? E a última coisa que falta falar, que foi uma análise que eu fiz, que é uma relação desse livro com a banalidade do mal, o conceito da filósofa Hannah Arendt, né? Assistindo ao julgamento de um nazista, que era o Eichmann, que aconteceu na cidade de Jerusalém, a Hannah Arendt vai criar esse conceito que vai ficar importante na filosofia, que é o conceito da banalidade do mal. Está no livro dela, justamente, Eichmann em Jerusalém. Porque esse nazista, durante o seu julgamento, no fim, né, depois do fim da guerra, ele se defendia dizendo que ele estava só cumprindo ordens, que ele não tinha feito nada demais, que ele não era culpado, ele estava só cumprindo ordens. E aí a Hannah Arendt vai criar essa ideia, esse conceito da banalidade do mal. Quando o mal é banalizado, ele é comum, se torna comum, ele faz parte da rotina oficial, né? Então, é um estado de normalização social em que a gente não questiona ações coletivas, porque é um mal que se torna comum, como eu disse, faz parte da rotina oficial. Se todo mundo faz, eu estou só cumprindo ordens, eu não tenho culpa. Era normal naquela época. Era normal naquela época os atos que o capitão comete. Então, ele não tem o que confessar. Ele não vê culpa nisso, porque afinal de contas era dentro do padrão, quer dizer, o mal era banalizado ali, era dentro do padrão, todo mundo fazia isso, sim. Mas será que de fato não fica uma pequena culpa? Todas essas questões são levantadas aqui sem ser ditas, né? Enquanto Jamília narra os dias finais do capitão, a gente vai levantando essas reflexões, e aí vira um livrinho de 85 páginas, vira papo para muita e muita conversa, aí para outras leituras e para outros papos, e é de fato, assim, um livraço. Mas, assim, difícil, simbólico, complexo, metafórico, com uma linguagem poetizada. Não, você não vai entender tudo. Se você entender o máximo possível, eu sugiro que você leia, e de preferência comigo.
É um livro muito legal, gostoso. Esse aqui é um livro do qual eu vou ter prazer de falar nos próximos 4 anos, diferentemente de outros que estão na lista, que vocês já devem saber a essa altura quais são os que eu não gosto. Tá? Boa leitura, boa sorte. Espero que você possa ler comigo. Se não puder, boa sorte. Mas leia, porque é um livraço, levanta muitas discussões interessantes e vale muito a pena. Tá bom? Cuidado, tem muita gente falando merda na internet desse livro, hein? Parece que quanto mais simbólico é um livro, o povo acha que, é isso. Não, não é isso. Pode ser isso, é uma das leituras. Muito cuidado em quem você confia, né? Muito cuidado nas mãos de quem você coloca o seu estudo e as suas chances de aprovação, tá bom? Beijo, obrigada. Até o próximo.